Quase uma semana depois, continua o impasse e a incerteza quanto ao futuro de Chipre. Depois da polémica taxa sobre depósitos bancários que foi chumbada, ainda não há um plano B. O BCE ameaça mesmo e pela primeira vez afastar um país da zona euro. Bom dia, Marisa Matias. Bom dia. Parece que a Europa continua com dificuldades em encontrar saídas para a crise. Pois parece que continua com dificuldades em encontrar saídas para a crise. Aliás, está provado que a Europa não tem um único plano para sair da crise e esta situação que se passou em Chipre é claríssima disso. Esta foi, aliás, mais uma semana de más notícias, com uma única exceção, que foi, apesar de tudo, a resistência que o povo cipriota manteve, e vamos ver quais serão as notícias agora no dia 25, que é o deadline para a chantagem que está a ser colocada pelas instituições europeias em cima do povo cipriota. Mas é importante falar deste caso, porque quando estamos a falar de Chipre, estamos a falar de nós também. Esta chantagem, esta ameaça, coloca-se sobre todos os países da periferia, incluindo Portugal, sendo que estamos a falar de um precedente perigosíssimo, porque em nome de tributar as oligarquias russas, que foi, aliás, uma das razões que foi avançada, ou das desculpas para ser mais correta, foi-se diretamente aos pequenos depositantes. Portanto, estamos a falar dos depósitos das pessoas que trabalham e que têm o seu dinheiro no banco, depósitos que até aqui estavam protegidos pela legislação europeia, e que se abriu esse precedente de deixar de proteger o dinheiro de quem trabalha, dos pequenos depositantes que têm o dinheiro no banco. E, portanto, eu não estou aqui, nem quero de maneira nenhuma defender as regras de funcionamento do paraíso fiscal, como é o caso de Chipre. Esse tem que ser tratado em outra instância, mas estamos aqui a falar de coisas que vão muito para além disso, e há duas ou três coisas que ficaram muito claras com esta situação de Chipre. Em primeiro lugar, ficou claríssimo o plano de chantagem e de ameaça europeu. Ficou claro que a Troika é a condição. E é isso que está a ser dito, aliás, ao povo cipriota. A Troika é a condição e, como nós sabemos, a Troika é a condição apenas para uma coisa, para ser em benefício de muitos poucos, de salvar a banca e em prejuízo de todos nós e do projeto europeu. Ficou claro também, e isso é importante, que o tamanho conta, que há países que são dispensáveis e há outros que não são. Não passaria pela cabeça de ninguém fazer este tipo de ameaça e de chantagem com a Espanha ou com a Itália, mas faz-se com Chipre. E o que se está a dizer com isto é que, em relação a Chipre, em relação às economias periféricas, como é o caso de Portugal e da Grécia, é que estes são os dispensáveis do projeto europeu. E ficou também claro que a transferência de culpa é sempre no mesmo sentido. A transferência de culpa é sempre para quem trabalha, é sempre para os mais fracos. Aliás, as declarações do ministro alemão das Finanças foram claríssimas a esse respeito. Foi dizer que também havia culpa dos depositantes cipriotas porque depositaram o seu dinheiro num país que corre riscos, num país em risco, e, portanto, ele chegou mesmo a insinuar de que estariam mais a salvo se o seu dinheiro tivesse sido depositado, por exemplo, na banca alemã, em países que não correm riscos. E este processo de desmantelamento europeu e de transferência direta do capital para o centro da Europa é um processo que tem que terminar sob pena de destruirmos completamente o projeto europeu. Mas, como estava a dizer, foi uma semana de más notícias e em Portugal tivemos mais dois tesourinhos deprimentes. A questão relativa ao plano das rescisões amigáveis na função pública, em que Passos Coelho tem chamado de oportunidade. Isto é, aliás, não deixa de ser interessante, esta lavagem cerebral que o governo tenta fazer com os portugueses. Primeiro fala da imigração como possibilidade, depois passou a ser o desemprego como oportunidade. Sejamos claros, o desemprego não é oportunidade para ninguém, a não ser para o governo, que é a oportunidade de despedir pessoas sem ter que apresentar grandes justificações, e é, antes de mais, este plano que é apresentado uma enorme agressão a quem trabalha. E é caso para dizer que num plano de rescisões amigáveis, que amiguinhos que são eles, que amiguinho que é o governo, quando começa num caminho destes. Nós não nos podemos esquecer que em menos de 2 anos de governo já foram despedidos 25 mil funcionários públicos. E mesmo aquelas teorias todas que servem de justificação que o governo procurou apresentar, como por exemplo dizer que os funcionários públicos ganham mais do que os funcionários do setor privado, ou que a função pública tem um peso excessivo na economia portuguesa,
todas essas teorias foram desmentidas pelo próprio estudo que o Governo encomendou e, portanto, estamos a tratar de uma colossal mentira para tentar enganar o Zé Povinho. Mas eu acho que já ninguém se engana, porque se dúvidas houvesse, vamos ao segundo tesourinho deprimente que aconteceu esta semana, que tem a ver com o salário mínimo. Ora, Passos Coelho disse que teria que esperar pelas decisões da concertação social. Disse, além do mais, não percebendo nada de economia, que o salário mínimo até poderia ser, a redução do salário mínimo até poderia ser uma solução. E esta semana temos esta situação extraordinária de ter patrões e sindicatos reunidos a reclamarem o aumento do salário mínimo e quem bloqueia essa medida é o Governo e, portanto, isto além de mais, um Governo que não só ridiculariza a sociedade e o seu povo, como ridiculariza também a concertação social num país que tem mais de 1 milhão de desempregados sem qualquer tipo de apoio social e que são abandonados à sua má sorte. Eu penso que deste conjunto todo de más notícias que tivemos esta semana, podemos tirar algumas conclusões e eu retiro apenas uma conclusão. É que estas maiorias de direita que governam os países e a Europa, e que governam Portugal também, e que não percebem patavina de economia, estão a dar cabo do que resta da Europa e têm que ser corridos rapidamente, têm de ser postos a andar, porque nós temos que recuperar essa ideia radical da dignidade humana. Marisa Matias, voltamos a ouvir a sua opinião, não na próxima semana porque é feriado, mas daqui a 15 dias. Bom dia. Bom dia, obrigada.